Boas notícias aqui para o nosso estado, né? Aliás, os empresários aqui de Santa Catarina estão todos otimistas, né, com os rumos da economia do país, pelo menos grande parte dos empresários. Até saiu um estudo internacional sobre o ranking dos países mais otimistas em relação à economia. E o Brasil saltou da 17ª posição no primeiro semestre do ano passado, 2019, para a 6ª posição no ranking deste ano. Ou seja, subiu aí 11 posições, né, desde o início agora desse ano de janeiro. E, claro, para a gente sentir o termômetro, né, aqui do nosso estado, a gente convidou o presidente da Associação Empresarial de Florianópolis, Rodrigo Rossoni, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, como é que você está? Prazer, obrigado por ter vindo aqui ao nosso Jornal do Continente, né? Agora a gente tem até aqui, como eu estava falando, né, o Brasil conseguiu aí a marca de estar no 6º lugar, né, nesse ranking. Vamos dar uma olhada aqui nesse ranking até, a gente tem aqui no telão, a gente consegue colocar os números no telão, olha só. Em primeiro lugar está o Vietnã, com 82% dos empresários otimistas, né? Em segundo lugar vem a Indonésia, com 78%, Emirados Árabes em terceiro lugar com 77%, a China, veja só, em quarto lugar com 74%, depois vem os Estados Unidos em quinto lugar e o Brasil, então, com o 6º lugar com 69% do empresariado otimista aí, né? Essa fonte do International Business Report, o IBR. É um importante termômetro, né, que a gente vê isso no Brasil inteiro. Mas vocês sentem esse otimismo também aqui em Santa Catarina? Com certeza, é o que a gente vem cada vez mais ouvindo dos nossos associados, dos empresários com quem nós conversamos, nos diversos setores da economia, cada vez mais estão dispostos a fazer investimentos, a fazer as suas empresas crescerem, algo que vinha meio freado nos anos anteriores. E a gente agora está bastante satisfeito com o que vem ouvindo dos nossos associados e empresários, porque a economia ela é muito guiada por expectativa. E o empresário tem que ter confiança para investir. Então, quando a gente começa a ouvir o nosso governo federal, os nossos governos estaduais e municipais, dando sinais de que vão soltar as amarras dos empresários, vão, como o nosso presidente fala, né, sair do cangote do empresário, isso soa como uma música para os nossos ouvidos. Então isso, né, é algo que os empresários querem ouvir, não porque querem privilégios, pelo contrário, investir no Brasil sempre foi muito desafiador, ainda é, mas como a perspectiva de mudança é positiva, nós estamos otimistas, essa que é a realidade. Claro. Agora, na tua opinião, por exemplo, de todas as medidas que já foram anunciadas, quais, né, ou qual é aquela que mais dá esse otimismo para vocês? Olha, é um conjunto, de medidas, mas vamos falar de algumas muito importantes. Por exemplo, a liberdade econômica, né? A MP do livre mercado, ela vem trazer desburocratização para muitos dos processos que os empresários enfrentam. Claro que isso ainda tem que chegar na ponta. Então a gente já sabe que aqui em Florianópolis foi aprovada a lei para que isso se efetive aqui em Florianópolis. Isso nos dá muito ânimo para empreender. Ainda tem que facilitar mais a vida do empreendedor, porque na prática, por que dificultar a criação de empresas? Nós precisamos facilitar. Então, o empresário, ele se sente muitas vezes um peixe fora d'água quando olham para a nossa iniciativa de investir, de gerar emprego e dizem assim, não, peraí, vamos colocar algumas amarras aqui, não vamos facilitar a vida. Quando vem o poder público e começa a soltar essas amarras, todo mundo fica mais feliz e mais entusiasmado e quer gerar novos negócios. Você acha que está mudando um pouquinho essa cultura, né? De que o empresário é o vilão da história, porque o empresário é aquele cara que vai cobrar, que vai pagar pouco para o funcionário, enfim, tem esse mito, né? Esse estereótipo, e que agora a coisa está mudando porque o governo federal está fazendo com que a gente entenda, com que a população entenda que o empresário é realmente importante? Eu acho que vai além do governo federal. Nós temos nos esforçado muito para mostrar que o empresário, onde tem um CNPJ, tem coração. Essa é uma frase muito forte lá na CIF. Onde tem empresário, tem gente. Essa é uma outra campanha que nós fizemos justamente para mostrar para as pessoas que o empresário é um cidadão comum, ele quer prosperar na vida como todos. Então, claro. Por que a gente parte da premissa de que o empresário é mau? Não, ao contrário, nós temos que partir da premissa que o empresário é bom, ele está se arriscando, quer fazer algo positivo para a sociedade. E ser empresário não é fácil no Brasil, né? Não, é bastante desafiador. E aí a reforma tributária que tem pela frente, ela é muito importante para nós, porque ela, se vier como uma reforma verdadeira, para simplificar a tributação,
para reduzir impostos ao longo do tempo, isso vai dar um ânimo muito grande à economia. Porque quando todos pagam um pouquinho, todos podem prosperar mais. Então essa é a ideia que nós queremos fortalecer cada vez mais nos debates. Então hoje, para você pagar impostos no Brasil, você gasta mais da metade do ano trabalhando para pagar impostos no Brasil. Caramba. Então nós precisamos, não é o empresário que paga sozinho, é o consumidor, é o cidadão. Então nós precisamos saber que estado nós queremos, um estado mastodôntico ou um estado simplificado. E agora, para eu pagar os meus tributos, vocês sabiam que no Brasil o empresário tem que contratar uma equipe gigantesca para poder pagar os tributos? Exato. Ou seja, se isso for mais simples, nós podemos tornar mais eficiente, gerar mais emprego onde é importante, na atividade fim da empresa e não em atividades burocráticas que colocam uma amarra nas nossas empresas. E quanto menos o Estado fica em cima da gente, dos empresários no caso, mais liberdade o empresário vai ter. A liberdade, quando a gente fala, não é a liberdade para fazer o que quiser e bem entender. Essa liberdade ela é necessária com responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, é para poder empreender. É a liberdade de não colocar amarras como altas cargas trabalhistas, que na prática há uma falácia dizendo que é para ajudar o trabalhador, mas na prática reduz o número de empregos no Brasil. Então, se nós desonerarmos a folha de trabalhista, por exemplo, com a reforma trabalhista, vai dar um ânimo muito grande na geração de empregos. E o trabalhador não vai perder direitos, ao contrário, ele vai poder botar dinheiro no bolso dele, que é o que ele quer. É isso que o empresário quer. Ao invés de um trabalhador que, para mim, eu pago para ele 1.500 e ele me custa 3.000, não seria melhor eu dar para ele 3.000? Exatamente. E ele decidir o que ele faz com o dinheiro dele? Essa é a ideia. É uma conta mais simples, né? Muito mais simples, ele sabe quanto é que ele ganha e ele decide o que ele faz. A gente tem que parar de pensar que o Estado tem que ser babá do cidadão. Ao contrário. E por que o empregado tem que dar, o empregador tem que dar uma parte do salário do empregado para o Estado decidir o que ele faz? Vamos botar o dinheiro no bolso do trabalhador. Vamos simplificar isso. E aí, parar de partir da premissa de que o empresário quer explorar alguém. Não, muito pelo contrário. Ele quer ter uma atividade econômica e precisa de equipe. Está todo mundo do mesmo lado do barco, não em lados diferentes. Então, se a gente conseguir facilitar isso, tudo vai melhorar. E agora, quando o governo, que já impõe uma série de regras, começa a tirar algumas dessas amarras e se equiparar a países de primeiro mundo, porque nos países de primeiro mundo, onde tem pleno emprego, essas amarras são bem mais soltas, é bem mais fácil empreender. Nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Estados Unidos, nos países escandinavos, onde se pensa que tem grandes amarras, não há liberdade econômica, é muito maior do que aqui no Brasil. Então, nós precisamos ser um país de primeiro mundo desde do princípio, das nossas leis, dos nossos princípios a respeito de como a gente encara a atividade econômica. Você acha, por exemplo, que as reformas, né? A gente tem duas reformas importantes aí, a administrativa e a tributária, como você falou agora há pouco. Perfeito. Será que saem ainda esse ano, pelo que você está sentindo? Olha, a expectativa é positiva por causa disso, né? Nós estamos vendo aí as notícias, tanto da Câmara dos Deputados, do Senado e da Presidência da República, indicando que vão apresentar aí nos próximos dias uma reforma trabalhista. Nós estamos batalhando para que essa reforma trabalhista simplifique o máximo possível a operação de pagar impostos, né? A ideia é assim, quanto é que você quer pagar de impostos? O mínimo possível. O Estado tem que ser simples o suficiente para me cobrar e também para poder cobrar de muita gente. Então, a CIF, por exemplo, ela fez um estudo com um grupo de trabalho, uma proposta de reforma tributária que partiu aqui de Florianópolis, nós levamos para o Ministério da Economia e indicando como a gente gostaria que esses tributos fossem. Ou seja, desonerando a renda do trabalhador, desonerando a folha de pagamentos das empresas e colocando impostos mais modernos, como, por exemplo, o polêmico imposto sobre movimentação financeira, que reduziria muito o trabalho que uma empresa tem para tributar e teria uma alíquota pequenininha e todos poderiam pagar um pouquinho, ao invés de poucos pagarem muito. Essa é a ideia. Entendi. Então, agora, com todas essas medidas, a gente tem aí um bom cenário pela frente, né? Pelo menos nos próximos 12 meses, como indicam também as pesquisas, né? Temos um bom cenário pela frente, nós estamos bastante otimistas com o mercado,
com a economia e também com a consciência dos nossos governantes, indicando um caminho mais positivo aí nos próximos anos. Maravilha. Tomara que tudo isso realmente se concretize, né? Se concretizará. A gente está conversando aqui com o presidente da Associação Empresarial de Florianópolis, Rodrigo Rossoni, que eu agradeço muito a tua participação mais uma vez. Nós é que agradecemos. Muito obrigado, Alexandre. Valeu, querido. Obrigado mesmo e sucesso aí ao longo dessa caminhada nesse ano, né? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Boa noite.